Amados, eu quero conversar com vocês sobre esse tema, sobre o Natal. Estamos aproximando do dia 25 de dezembro, onde muitos países do mundo comemoram o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasceu em Belém, da Judéia, aquele que foi profetizado pelos profetas, que seria o Messias, o Salvador do mundo. E eu quero aproveitar, queridos e queridas, para poder refletir com vocês nesta manhã sobre esse tema. E eu quero desafiar você, se você quiser depois, esta mensagem você pode pegar na nossa conta no YouTube, você pode colocar lá Cromos, e eu quero desafiar você, para você nos acessar. Nós temos mais de 400 temas que nós temos compartilhado aqui, e eu creio que esse tema vai ser um tema de muita importância para a sua vida. E eu quero dividir nesta manhã esta reflexão nossa em pelo menos quatro quadros. Eu quero falar sobre o questionamento de muitos estudiosos sobre a pessoa de Jesus, se Jesus existiu. Será que ele existiu? Esses dias eu estava lendo uma revista que fala, um escritor argumentando que Jesus Cristo não existiu. Outra coisa eu quero falar, dentro desse tema nosso, é sobre alguns, até mesmo líderes, denominações, que não comemoram o Natal por achar o Natal pagão. Então eu quero falar sobre isso. Quero falar também sobre a árvore de Natal, o Papai Noel, falar sobre o presépio. Então eu quero dividir aqui pelo menos esses 4 ou 5 quadros. Outra coisa, onde Jesus ficou dos 12 anos aos 30 anos? Onde Jesus ficou? Porque a Bíblia não relata. E aí nós vamos ver que existiram os apócrifos que foram escritos sobre Jesus, né? Não vai dar tempo nós tratarmos especificamente sobre isso aqui, mas eu quero dividir então nesses 5 aspectos aqui. Jesus existiu? Quais são as provas? O Natal é pagão? Por que é pagão? Devemos comemorar Natal? Continuar comemorando? Eu quero argumentar que sim. Esse negócio de árvore de Natal é certo? Papai Noel? Troca de presentes? Porque quando aproximamos desta data de final de ano, e especialmente nesses dias que antecedem o Natal, nós vimos muitos artigos sendo colocados em jornais, em revistas, vídeos no YouTube, comentando contra e a favor desta data. Inclusive a daqueles que têm escrito dizendo que Jesus nunca existiu. Tem escritor e pesquisador que fala sobre isso. Na verdade, queridos e queridas, os únicos documentos que temos que relatam sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo foram produzidos pela igreja cristã, que são os evangelhos que nós temos aqui na Bíblia. Então esses são os documentos que nós temos. Mas além desses 4 evangelhos, nós temos também cartas escritas por judeus que se converteram a Jesus Cristo. Cartas datadas, gente, do século I, onde eles claramente, esses judeus que converteram, eles mostram, eles mencionam sobre a pessoa de Jesus Cristo, e eles falam os detalhes sobre a vida de Jesus Cristo. Então, eu quero expor esse primeiro quadro aqui, mostrando que nós temos documentos. E eu estou colocando esse primeiro quadro, então, já argumentando que existem muitos que têm escrito dizendo que Jesus não existiu. Mas nós vimos os evangelhos, vimos, por exemplo, Saulo de Tarso, que era judeu, era um cidadão romano, mas era judeu, extremamente zeloso pela religião judaica,
Ele converteu e era um homem comprometido com a sua religião. Ele por um tempo perseguiu os chamados do caminho, o cristianismo, porque acreditava que Jesus era um embusteiro, era um impostor. E Paulo escreve aqui nas cartas que ele teve um encontro com o Cristo ressurreto. E ele se tornou, queridos e queridas, o maior pregador e defensor de Jesus. Deus usou para evangelizar toda aquela Ásia lá. Paulo escreveu 13 cartas às diversas comunidades cristãs da época, todas elas datando da década de 70. Então nós temos esses documentos, os evangelhos, as cartas paulinas. E Paulo fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas não somente Paulo, mas também Pedro, Tiago, João, que eram hebreus, que moravam na região da Palestina, que tornaram-se seguidores de Jesus e que deixaram por escrito documentos, cartas, onde eles atestam que andaram com Jesus, tiveram com Jesus, falaram com ele e aprenderam dele, do mestre Jesus, o mestre da sabedoria, como diz o Augusto Cury, o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre do perdão, o mestre do amor. Eles estiveram com ele e escreveram sobre ele. Mas veja que já no segundo século, nós temos documentos que chamamos da patrística, documentos escritos por pessoas que viveram nesta época e dizem que se tornaram seguidoras daqueles que foram testemunhas da vida de Jesus. Irmãos, nós temos, por exemplo, o Papias. Papias era discípulo de João e que, por sua vez, tinha sido discípulo de Jesus. Nós temos hoje, gente, cerca de 5.000 documentos manuscritos, datando a começar do século II em diante, até a descoberta da imprensa, que nos falam a respeito da pessoa de Jesus. São fragmentos dos evangelhos, destas cartas. Nós temos também as ostracas. O que eram as ostracas? Eram pedaços de barros, onde eram escritos ou feitos inscrições a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Temos também os pergaminhos em perfeito estado. Os pergaminhos eram feitos de couro, bem trabalhado. Os pergaminhos eram utilizados como material de escrita. Estão guardados. Vaticano. Tem também referências que são curiosas pessoas que não eram cristãs. Por exemplo, um historiador romano que diz que o imperador Cláudio, por volta do ano 60, mandou que os judeus saíssem de Roma por causa da instigação de um tal de Cresto. Que seria este Cresto? O historiador romano não conhecia os costumes dos judeus, nem a língua hebraica. Será que ele não teria confundido Cristo por Cresto? Estas são as argumentações das pesquisas que a gente faz, E esta é uma evidência externa da pessoa de Jesus Cristo, que ele existiu. Se nós formos seguirmos a evidência documentária, presta atenção, irmãos. Se nós formos seguirmos a evidência documentária, nós temos mais evidências da existência de Cristo do que de Sócrates, Platão, de Aristóteles, de qualquer outra figura da antiguidade, porque existe, muitos testemunhos manuscritos que temos da pessoa de Jesus e ultrapassam muito o testemunho de qualquer outra pessoa no passado. Então, queridos, é importante
importante falarmos isso aqui, porque sempre levanta aí alguém escrevendo na Veja, na Isto É, na Época, ou falando em algum documentário da televisão, questionando que Jesus não existiu. As pessoas, inclusive, agora eu quero passar para o segundo quadro, querem saber onde Jesus viveu dos 12 anos aos 30 anos. E de fato, há esta lacuna, há este buraco no Evangelho a respeito da pessoa de Jesus neste tempo. Os Evangelhos narram o nascimento de Jesus até os 12 anos, quando Jesus foi ao templo em Jerusalém, e depois disso silencia totalmente da idade de Jesus, dos 12 anos aos 30 anos, quando ele iniciou o seu ministério. Então estou argumentando hoje aqui sobre Natal. E o primeiro quadro que eu estou expondo para os irmãos aqui, a reflexão, é que existem muitos que dizem que Jesus Cristo não existiu. E eu estou expondo para os queridos que nós temos manuscritos, nós temos documentos, nós temos testemunhos. E isso mais do que qualquer outro que existiu, como Platão, como Aristóteles, como Sócrates. E agora, alguns têm questionado sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. E aí surgem os livros apócrifos sobre a pessoa de Jesus. Só quando Jesus aparece, então, lá no Rio Jordão, que ele novamente é retratado. Ele inicia o seu ministério fazendo milagres, curas, curando pessoas e atraindo as pessoas para si. E a grande pergunta é esta: onde estava Jesus no período dos 12 anos aos 30 anos? E tem escritores aí que argumentam que Jesus foi morar na Índia, no Egito, nas regiões lá da Mesopotâmia, onde Jesus aprendeu magia, aprendeu alquimia, aprendeu a fazer mágicas, truques, e depois desse tempo, ele voltou para a Palestina, já preparado então para iludir as pessoas com tudo o que ele aprendeu, com esse treinamento que ele teve ali naquelas religiões politeístas. Agora, qual a base que essas pessoas têm? Não tem, entendeu? Eles creem que Jesus foi para lá aprender magia, alquimia no Egito, na Índia, naquelas religiões lá, daquela região da Mesopotâmia. A única fonte que temos, irmãos, dos 12 anos aos 30 anos, são os evangelhos. A Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério e foi intitulado como Messias, a sua própria cidade não aceitou. Diz a Bíblia aqui no Evangelho de Mateus que eles perguntaram: não é este aí o filho de José, o carpinteiro? Não são seus irmãos? Inclusive cita os seus irmãos: Tiago, José, Judas, Tadeu e Simeão, ou Simão. Não estão entre nós as suas irmãs? Você sabia que Jesus teve irmãos, né, irmãos? Irmãs, né? Veja bem, se Jesus tivesse passado todo este tempo nas regiões da Índia, Egito ou Mesopotâmia, como eles dizem, fazendo alguma magia naquelas religiões, em uma cultura estrangeira, por que esta reação das pessoas da sua cidade? Esta reação daquelas pessoas denota que Jesus era conhecido. Ele seguiu a profissão do seu pai, vivia com sua família, e ele foi carpinteiro. Ele vivia naquela cidade e os moradores o conheciam muito bem, e é por isso que eles estranham. Eles estranharam. Quem é este? Porque, gente, vocês acham que todos os judeus acreditaram que quando Maria teve Jesus, eles acreditaram que era o Messias? Até hoje não acredita, gente. Então, aquele momento ali, houve o comentário da infância de Jesus, houve aquela perseguição de Herodes, depois tudo caiu na normalidade. E você sabia que as pessoas têm este problema. Por isso que a Bíblia sempre repete algo, sempre cita algo. Por isso que é preciso pregar todo dia a palavra para que ela se renove, porque nós temos a tendência miserável de esquecer das coisas.
e eles esqueceram. Então, onde estava Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Ele estava lá na sua cidade. Ele estava lá com seus irmãos, com a sua mãe, com o seu pai. E por que não falam dele os evangelhos? Por quê? Porque na verdade, gente, dentro dos propósitos de Deus, o tempo certo, Deus ia levantá-lo, ungir com o seu espírito, e foi o que aconteceu com os 30 aos 33 anos de idade, entende? Dos 12 anos aos 30 anos, ficou lá. Por isso que as pessoas da cidade perguntaram: vem cá, esse aí não é filho de José e Maria, o carpinteiro? Lembra quando Natanael foi falar para Filipe, foi falar para Natanael sobre Jesus, que era o Messias? O que Natanael disse? De Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Você entende? Então, na verdade, Jesus ficou lá na sua cidade, cresceu, era carpinteiro. Veja, gente, veja bem, ele vivia naquela cidade e os moradores que o conheciam assustaram quando viram-no fazendo o que ele estava fazendo. Eles falavam: nós conhecemos este Jesus, ele é filho de José, o carpinteiro, ele é filho de Maria, nós conhecemos seus irmãos. Onde ela arrumou este poder? Por que ele tem este poder? Onde ele conseguiu este poder? Então esta é uma evidência, meus irmãos, onde Jesus estava dos 12 anos aos 30 anos, estava lá trabalhando na carpintaria do seu pai, vivendo uma vida simples. E outra coisa, não chamava atenção, porque ele vivia o seu dia a dia na simplicidade com a sua família. E isso pode acontecer com você que tem um chamado de Deus. Viva com fidelidade. Se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, viva na tranquilidade, no tempo certo. A unção vem, Deus desperta você, entende? Outra evidência que Jesus estava lá mesmo, na sua cidade, é que tudo que Jesus ensinou estava baseado nas tradições judaicas. No ensino de Jesus, ele cita parábolas, situações que ele revela conhecimento do sistema monetário da Palestina, conhece a agricultura, conhece o pastoreio de ovelha, e seria impossível se ele tivesse tido um treinamento nas regiões onde predominavam as religiões politeístas. Entendeu, irmãos? Então, o segundo tópico é este: onde estava Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Ele não estava no Egito, ele não ficou um tempo no Egito, não ficou naquelas regiões lá da Índia, daqueles países lá onde predominava o politeísmo. Ele ficou lá, irreconhecível, e no tempo certo ele entrou no ministério, começando em Caná da Galileia, fazendo o primeiro milagre. Bem, então não há razão nenhuma para desacreditar dos relatos canônicos dos evangelhos. Jesus de Nazaré nasceu ali, morreu ali debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, foi crucificado pelos judeus e ressuscitou o terceiro dia, e está vivo, e está aqui, está aí, você que está nesse YouTube aí me ouvindo, nesta rádio, neste programa. Então, eu quero passar para o terceiro aspecto sobre a questão do Natal. Tem muita gente que acha que nós não devemos celebrar o Natal. E é sobre isso que eu quero falar agora. É o terceiro ponto nosso. O terceiro quadro nosso dentro deste tema Natal. E eu quero dizer desde já: se pode complicar, para que simplificar? Os nossos colegas de seminário brincavam sempre: gente, se a gente pode complicar, para que simplificar? E nós estamos vendo que tem líderes que querem complicar. Eles querem arrumar alguma encrenca para poder bagunçar a cabeça do povo. E tem ensinado sem colocar o povo para pensar. Crer é também pensar. Devemos ou não celebrar o Natal? E o que muitas pessoas falam, líderes, dizem que os cristãos não deveriam comemorar o Natal porque é uma festa pagã.
Eles dizem que existem muitos mitos relacionados ao Natal. Agora, claro que existe mesmo, eles estão certos. Quando você for comer um peixe, meu irmão, tira os espinhos, filho. Entende? Agora, porque tem um bocado de mitos envolvidos, algumas práticas, agora você vai deixar de comemorar o que é importante? Então, quando você for comer um peixe, viu? Principalmente um peixe que tem espinhos, aqueles que você fica misturado com a sustância lá, com aquela carne. Cuidado. Então pense, veja bem, eu quero começar a falar do presépio. No presépio você tem lá quem? Maria, José, o menino Jesus deitado naquela manjedoura, não é? 3 reis magos, trazendo então, levando lá o ouro, incenso e mirra. E ao lado estão os pastores cercados por animais domésticos. Mas veja, será que este quadro demonstra a realidade que está apresentada na Bíblia? Não. Agora veja bem, há um equívoco aqui? Há. Primeiro, que os reis magos da Bíblia não diz que eles eram reis. E não diz que eram 3. E quando eles foram visitar Jesus, eles foram só 2 anos depois que Jesus já havia nascido. Então veja bem, representar os magos como 3 reis, com coroas na cabeça, ao lado dos pastores, de fato, é uma imprecisão histórica. Porque os pastores visitaram Jesus lá em Belém, no nascimento de Jesus. E os magos foram lá no Oriente, eles vieram do Oriente, e visitaram Jesus na cidade de Nazaré, quando ele tinha 2 anos de idade. Outra coisa que se questiona, aí é o 4º quadro nosso, é a figura do Papai Noel. E de fato, gente, Papai Noel não tem nada a ver com Natal. E ele não estava lá quando Jesus nasceu. Na verdade, a figura de Papai Noel é uma figura que introduziu no Natal. Tem origem lá na Europa, com um santo chamado São Nicolau, que nesta época do Natal, ele costumava distribuir mimos, presentes para as crianças carentes na Holanda. E ele é chamado como Santa Claus, não é? A festa que acontece dia 6 de dezembro. Então Papai Noel entrou no Natal como parte de uma figura popular, mas que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Agora, a maioria dos pastores e igrejas comemoram colocando a árvore de Natal baseada em Lutero. Martinho Lutero usou um pinheiro, porque naquela região fria, todas as árvores caíam as suas folhas, e só o pinheiro permanecia verde. E ele colocou lá em cima uma estrela, representando aquela estrela que guiou os magos. Tinha também a cor vermelha, que representava o sangue do cordeiro. E também Lutero colocou as velas, porque não tinha lâmpadas. Aquelas velas representavam Jesus, a luz do mundo. E os presentes representavam e representam, na visão de muitos líderes, a oportunidade que temos de presentearmos as pessoas para termos comunhão neste dia tão singular. Entende? Na época, os magos levaram para Jesus o ouro, incenso e mirra. Então, eu creio que é importante entendermos, essa troca de presentes está baseada nisso aqui, pelo menos é o que se entende. Mas o maior presente que nós podemos entregar ao Senhor é entregar a Ele as nossas vidas, é renovar com eles, com o Senhor, para que tenhamos santidade, para que vivamos uma vida abençoada. Agora veja bem, outra data que se questiona quanto ao Natal é a data do dia 25 de dezembro. E na verdade essa data foi estabelecida pelo imperador Constantino no século IV, quando ele declarou oficialmente o Império Romano como sendo cristão, porque não podia mais considerar a religião cristã proscrita.
porque ela cresceu demais, o cristianismo cresceu, e dentro da própria corte do imperador, pessoas, soldados do imperador, guarda pretoriana, depois nós vimos pessoas lá mesmo da casa de César. Roma, o evangelho cresceu. Então, vencido pelo poder do cristianismo, Constantino declara o seu império cristão. Só que, veja bem, o paganismo era forte demais naquela região. Havia uma festa ao deus Sol, chamada de Saturno, e havia uma festa chamada Saturnália, e que era comemorada no dia 25 de dezembro. O que o imperador fez? Ele pegou esta festa e a transferiu para o cristianismo, e ficou sendo a data do nascimento de Jesus. Muitos cristãos, então, por causa da mudança dessa data e por causa dos acréscimos culturais, que não tem nada a ver com a realidade do Natal, eles acreditam que os cristãos não devem celebrar o Natal. Agora, tem a ver? Tem. Bom, Constantino fez isso? Fez. Só que eu quero colocar uns detalhes aqui, gente. Alguns detalhes. Não se sabe o dia preciso do nascimento de Jesus. É o que aqueles que não querem comemorar o Natal falam. Agora veja bem, é claro que não sabemos a data exata do Natal, como não sabemos precisamente a data da Páscoa, Pentecostes, Semana Santa. E no caso destas Pentecostes, Páscoa, Semana Santa, ainda é mais difícil, pois são datas móveis. Então, desde o dia do nascimento terreno de Jesus, tivemos várias mudanças de calendário. Os judeus utilizavam o calendário lunar, os romanos o calendário grego romano, e também o calendário juliano. Atualmente, utilizamos o calendário gregoriano. Isso torna impossível precisar a data de eventos desta época. O segundo argumento que eles dizem, a data coincidia com a Saturnália, uma festa cristã. E veja bem, em parte sim, mas nós ficamos apegados, presta atenção, a data não. Pois a festa começava do dia 17 de manhã e prolongava-se até dia 23 de dezembro à noite. Nós comemoramos dia 25. Outra coisa, eles dizem, a data era comemorativa ao Sol, Natalis Invictus Solis. Veja bem, em parte sim, mas em parte não, por causa da data. Note bem, essa data apenas marcava o dia da maior declinação da Terra, o solstício do inverno, no hemisfério norte, que ocorre anualmente em 21 ou 22 de dezembro. Então a igreja, num ato de sabedoria, começou a usar uma data próxima desses eventos, como o dia 25 de dezembro, como memorial ao verdadeiro sol da justiça. Que foi colocada a data? Foi, mas não a data certa. Foi próxima. Se quer pegar a data, então vamos pegar a data. O que Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então nós estamos argumentando aqui, quando esses líderes que querem complicar, eu volto a dizer, se pode complicar, para que simplificar? Não é verdade? É aquele negócio do seminarista que ele começou a empolgar como seminarista, ele fala assim, eu quero pregar uma mensagem aqui que ninguém nunca pregou. Que ninguém nunca pregou, né? Eu vou inventar alguma coisa. E tem líderes que vivem assim. Veja bem, irmãos, Jesus é o sol da justiça, e este foi o propósito. Veja bem, irmãos,
O calendário terrestre tem quantos dias? 365 dias. Dentro do Cronos, não é isso aí? Do Cronos. No dia 31 de outubro, por exemplo, nós evangélicos protestantes comemoramos o dia da Reforma Protestante. Mas há muitos que comemoram o dia das bruxas. Nós cristãos não comemoramos o carnaval, mas aproveitamos esta data para termos os nossos retiros espirituais. E já pensou? Faz de conta que o Brasil todo converta, mas existe 4 dias ou mais dias de carnaval. E se de repente nós resolvermos transformar esses dias nestas mesmas datas para ser a festa espiritual, daqui a 200 anos, se existir 50 anos, talvez os crentes lá irão interrogar igual interrogam hoje, questionam hoje. Mas lá existia uma festa da carne chamada carnaval, e os crentes resolveram colocar aqueles dias como festa espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? No dia 20 de abril e em 18 de dezembro, nasceram respectivamente Hitler e Stalin, 2 dos homens mais malignos da história. Mas nesses mesmos dias, nasceram também verdadeiros santos. Crer é também pensar. Estou explicando porque tem alguns que não sabem pensar, não querem pensar. E têm capacidade de pensar. Porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Os cristãos armênios festejam o nascimento de Jesus, sabe quando? Dia 6 de janeiro. Os ortodoxos no dia 7 de janeiro. E a maioria dos ocidentais no dia 25 de dezembro. Não há nada de errado com nenhuma dessas datas, gente. O que a Bíblia diz? Eu quero citar aqui alguns versículos para você despertar. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia a dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Romanos 14, 6 diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz e dá graças a Deus. Romanos 14, 13. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, 14 ainda diz aqui, olha: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo. Olha o que Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas é porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Veja, presta atenção. Quanto a nós, irmãos, verdadeiramente cristãos, que nascemos de novo pela obra do Espírito Santo, vamos comemorar o Natal com alegria, esta data, esse memorial, enfeitando nossas casas, templos, com mensagens especiais, cantatas. Essa semana tivemos o privilégio de ter já a nossa cantata de Natal na igreja. Mais de 100 coristas do Colégio Cristão. Fomos convidados para poder apresentar no Shopping Center de Montes Claros. Fomos lá ontem. Você pode depois entrar aí no YouTube e ver que maravilha. A irmã Luciana deu uma palavra, uma reflexão sobre alegria, rápida, objetiva. O Senhor Jesus foi glorificado naquele lugar. Então comemora o Natal, minha irmã. Comemora, faça uma árvore de Natal na sua casa, coloca uma fita vermelha. E você pode até usar o que Lutero fez. Coloca em cima uma estrela, coloca lá também as luzes. E você vai explicar, essa estrela aqui representa. Esse vermelho representa o sangue do Cordeiro. Essas luzes representam Jesus, que é a luz do mundo. Agora, você não vai colocar lá aqueles anjinhos, aqueles gnomos, o Papai Noel. Porque o Papai Noel, era para ter falado antes também, tomou o lugar do Papai do céu. O Papai Noel se tornou, na verdade, idolatria, se tornou um engodo, uma ilusão.
E nós precisamos de falar, inclusive no colégio cristão nós explicamos, porque o Papai Noel, quem foi Papai Noel? Falamos para as crianças terem e seguirem o exemplo daquele homem que dava presentes, que distribuiu os mimos às crianças, o São Nicolau. Mas explicamos por quê. O Papai Noel, ele acabou assumindo os atributos inerentes somente a Deus: onisciência, onipresença e onipotência. O único que pode estar em todo lugar é Deus. Não é São Nicolau, não é Maria, não é pastor, não é nenhum santo. O único é Deus. E nesse aspecto, quando as pessoas fazem isso de São Nicolau, do Papai Noel, estão cometendo uma sessão espírita. Sabia disso? Agora explica, meu irmão. É explicar, não usar o Papai Noel. Ô pastor, minha filha me perguntou, nós estamos indo no shopping lá, minha filha está querendo tirar um retrato do Papai Noel, o que tem? Tira, meu irmão, e explica para ela. O problema é que nós crentes, irmãos, temos medo de explicar, de ensinar. Só proíbe. Explica. Quem foi a figura do São Nicolau? Aquele santo, né, católico, que teve as características tremendas que nós devemos ter. Pessoas generosas, compreende? Então veja bem, celebre, comemore o Natal, meu irmão, com alegria, comemore. Agora veja, Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ô povo de Deus, nada mais nobre do que comemorarmos com júbilo e alegria o maior ato de amor do Deus Pai, nos doando o seu Filho, que veio a este mundo, morreu por nós naquela cruz. O Natal é um momento muito oportuno para a celebração do Filho de Deus, é um momento muito oportuno para a confraternização, para se fazer um levantamento da nossa vida, do ano que passou, e de nos prepararmos para o ano que vem, debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do Deus que enviou o seu Filho. É claro que nós devemos lembrar desses elementos que entraram no Natal e que não tem nada a ver com a festa inicial. Não devemos, nas nossas escolas cristãs, nas nossas casas, mentir para os nossos filhos, dizendo que Papai Noel existe. Por mais que isso desperte o lado lúdico, a fantasia delas, mas isso é mentira, isso é pecado, isso é ilusão. Então explique. Nós temos que aproveitar e ensinar para as crianças o real sentido do Natal. E eu quero aproveitar também, porque quando chegar na Páscoa, nós temos que explicar para as crianças, irmão, que esse negócio de coelhinho da Páscoa, ovinho da Páscoa, o que representa a Páscoa? É o Cordeiro que foi imolado, que foi morto por nós, o Cordeiro de Deus. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Então veja, nós até aqui, para começar a terminar, que eu quero passar agora para falar qual é o verdadeiro significado do Natal para nós. Nós falamos aqui sobre alguns questionamentos se Jesus existiu, onde Jesus ficou dos 12 anos aos 30 anos, falamos até aqui. Falamos sobre o presépio, falamos sobre a árvore de Natal, falamos sobre o Papai Noel, troca de presentes. Falamos aqui sobre, na época, o solstício, aquela comemoração que existia na época, né? E falamos a importância que temos de comemorarmos o Natal. Agora veja bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós temos o relato da anunciação, em que um anjo apareceu a Maria, apareceu a José, e diz que o anjo diz para José: a tua esposa está grávida, e dará à luz a um filho, o Filho de Deus, e o seu nome será
Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que tem a ver Jesus, este menino que nasceria para salvar-nos dos nossos pecados? O nome Jesus era um nome comum naquela época, como João, Pedro, né? Existe hoje. Era um nome grego. E a tradução do nome hebraico é Josué, que vem do verbo grego iachá, que significa salvar. Então Josué significa aquele que salva na língua hebraica. E a tradução para o grego significa Jesus. Veja que Jesus significa aquele que salva, significa o Salvador. Por isso que o anjo disse que o filho de Maria deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Agora, a pergunta que nos impõe a fazer é a seguinte: Jesus veio salvar os homens dos seus pecados, mas o que é de tão ruim que fazemos, que precisamos dele para salvar nossos pecados? A resposta é a seguinte, gente: o pecado é a transgressão da lei de Deus, significa deixar de fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos e fazer aquilo que Deus não mandou. Por exemplo, os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Quando você adora um ídolo, quando você coloca qualquer outro ídolo, seja Pedro, seja João, seja Maria, como mediador, como intercessor, quando você adora qualquer ídolo, você está pecando, transgredindo os mandamentos. E o nosso país, a nossa Montes Claros, estão cheias de pessoas que comemoram o Natal, mas são pessoas idólatras. O próprio Papai Noel é idolatria. A própria árvore de Natal, se você não souber usá-la e explicar a simbologia, pode as pessoas chegarem ali e achar que aquilo lá é sacro. Quando a Bíblia manda honrar pai e mãe e você não honra, você está quebrando o mandamento. E ninguém conseguiu até hoje cumprir os mandamentos. Nenhuma pessoa com perfeição, porque não há ninguém perfeito, não há nenhum justo. A consequência do pecado é que distanciamos de Deus. A consequência dos nossos pecados é morte, morte eterna. E Romanos diz 3:18 diz: não há justo, nem sequer um, porque todos se transviaram, todos pecaram, estão distantes de Deus. Não há justo. Então Jesus veio para nos salvar das consequências dos nossos pecados. Ele nos livra, em primeiro lugar, das culpas. Jesus recebeu o justo castigo em nosso lugar. Ele experimentou na sua carne todo o sofrimento que nos era devido. Ele nos livra da culpa. Ele veio nos livrar da escravidão do pecado. As pessoas desenvolvem hábitos pecaminosos, tendências as mais terríveis. Entendeu? Ele veio nos livrar do poder do pecado. Ele veio quebrar os grilhões. Ele morreu. É isso que precisamos entender ao celebrar, ao comemorar o Natal. É lembrar que ele veio. A Bíblia diz: os homens que andavam nas regiões das trevas, da morte, viram uma grande luz. Viram. A luz é Jesus. Quando nós somos perdoados por Jesus, quando Jesus passa a morar em alguém, ele nos dá poder, ele nos vivifica, para que possamos viver uma vida livre. Então comemore o Natal louvando a Deus, porque Jesus veio para nos livrar da culpa do pecado, do poder do pecado. É o que a Bíblia diz aqui, em João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8:36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Dos vícios, do pecado, dos grilhões. Glória a Deus. Temos dentro de cada um de nós o pecado. Ele veio dar poder. E nós iremos, meus irmãos,
conquanto já fomos alcançados pela graça, já fomos regenerados pelo Espírito, nós devemos lutar. Por isso que Abel fala, vigiai e orai. Natal é o momento de você renovar com o Senhor. Senhor, me dê graça para o ano que vem, entende? Um dia, Ele nos livrará da presença do pecado. Quando Ele ressuscitou, num corpo de glória. E um dia, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo de glória. Por isso, precisamos de celebrar o Natal. Na época de Natal, quando você estiver trocando presentes, para pensar. Nós somos alcançados pelo seu amor. Nós fazemos parte agora da sua igreja, da sua comunidade. Nós somos nós. Veja bem, nós damos presentes uns para os outros, para lembrar que nós recebemos um grande presente. E assim como Ele nos deu um grande presente, precisamos também de presentear as pessoas. É o momento, quem sabe você, comprar uma cesta básica e ajudar a dar alguém carente, comprar um presente para aquela pessoa, dar uma oferta para aquela pessoa. Não é uma pessoa de sua família, mas alguém que você nem conhece, quem sabe. Ou talvez alguém da tua casa, porque a Bíblia fala que nós devemos cuidar dos da casa. Entende? É a maior festa cristã, o Natal. Não é uma festa pagã. Aprenda que precisamos de salvação. E o único que pode salvar-nos da culpa é Jesus. Do poder do pecado é Jesus. Da presença do pecado um dia, quando o Senhor voltará para buscar a igreja. Então Natal é a maior expressão do amor de Deus, de ter enviado Jesus Cristo, o maior presente, o seu próprio Filho naquela cruz por nós. Natal é o momento de adoração. É adorar a Cristo. Não é mais aquele menininho da manjedoura, ele cresceu, ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Não é ficar apenas naquela manjedoura falando do pobrezinho. O pobrezinho nasceu em Belém, mas ele cresceu. Então é um momento de louvor, de adoração, de darmos graças a Ele. É um momento também de partilha. É um momento de nós olharmos uns para os outros e partilharmos uns com os outros. É um momento da celebração da família cristã, gente. É uma festa. Não é comida, nem bebida. Então você que vai comemorar o Natal, tudo bem, você vai fazer lá o peru assado, o chester, a leitoa. Mas cuidado, meu irmão. Ao invés de você usar o vinho alcoólico, olha o teor do vinho para você ver. Mais do que a cerveja. Compre um suco integral, sem adoçante. Você entendeu? E faça aquele momento de celebração. Porque sabe o que está acontecendo com muitas famílias, até mesmo crentes? É que celebra o Natal, reúne a família, aí muitos bebem, embriagam, brigam. Natal é a festa da reconciliação. Natal é o momento da festa de lembrarmos em família que esse Jesus Cristo que nasceu na manjedoura, que cresceu, que morreu, ele veio, como diz Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é momento de divisão, é momento de comunhão, é um momento de celebração. Reúna a família, meu irmão, para poder comemorar. É pecado assar a leitoa, assar o peru, assar o frango? Não, mas nunca esqueçamos que a nossa vida não é comida, bebida. A alegria nossa não deve estar nesse momento apenas. A alegria nossa é a alegria no Espírito, de saber, irmãos, que o Filho de Deus veio ao mundo. E a igreja cristã comemora dia 25. Ele veio ao mundo para morrer por nós naquela cruz. E toda glória seja dada ao nome dele. Eu termino aqui agora. E tomara que você tenha entendido. Ah, não vamos comemorar Natal não, pastor Eugênio. Tem algumas igrejas aí que não comemoram. O problema é deles. Deixa os muçulmanos então pegar e comemorar lá o dia de Maomé. Deixa os budistas comemorarem. Natal é também a oportunidade de pregar o evangelho. É a oportunidade de procurar aquela pessoa que você está magoada com ela, magoado com ele. Não adianta, viu, meu irmão, você comemorar o Natal
fazer festa, reunir a família e você não pedir perdão à sua sogra. É o momento de pedir perdão, porque aquele menino que nós comemoramos o seu nascimento, que cresceu, que sofreu, que carregou sobre si os nossos pecados, na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele quer que nós seguimos o exemplo dele. Precisamos de seguir o exemplo dele. Então é momento de perdão, é momento de quebrantamento, é momento da senhora sogra pedir perdão à sua nora, você nora pedir perdão à sua sogra, você genro pedir perdão ao seu cunhado. É o momento, quem sabe, vocês que estão separados voltarem. Tá brincando, pastor? Voltarem. E quem sabe até casar de novo. Isso é fé, irmãos. Isso é Natal. Isso é celebração do Cristo que veio, morreu na cruz por nós. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura.
Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando?